meu nome é Lucas. A gente vai falar sobre a Araucária angustifolia. Mais conhecido como pinhão. O pinhão, ele é uma boa fonte de carboidrato, de fibras e de compostos fenólicos, mais conhecidos como antioxidantes e defensores celulares. O pinhão, a sua parte comestível, seria suas sementes. O mais comum modo de preparo é o pinhão na água fervendo junto com sal. Essa culinária ela também é muito comum dentro da tradição indígena do sul, que são os caigangues e os choclês, que eles comem muito durante certa época do ano, que é quando eles mais têm frequência. O pinhão, ele é um alimento tradicional na época mais fria, porque ele foi disseminado pelos indígenas, lá em Lages, Santa Catarina. E ele é referenciado na Festa Nacional do Pinhão. E essa festa, ela é da cultura gaúcha. E o pinhão é um alimento tradicional da cultura gaúcha. Por causa disso, eles referenciam a araucária, que é um fóssil vivo. Eu vou falar sobre algumas receitas. Uma delas, a gente pode falar também sobre a paçoca de pinhão, o pinhão na brasa e a farofa de pinhão com bacon, que é realmente muito gostoso. Meu nome é Aldinei. Meu nome é Rafael e hoje a gente vai falar sobre a Ilex paraguariensis, popularmente conhecida como erva mate. A erva mate, ela é muito rica em antioxidantes, minerais como o manganês, o potássio e o cálcio, e em vitaminas do complexo B. Também contém a cafeína natural, que serve como estimulante e melhora o foco e a concentração da pessoa. A erva mate é a herança tradicional dos povos indígenas, especialmente os Guarani e outros povos tradicionais da região. O costume de passar a cuia é uma tradição enraizada. A erva mate ela foi reconhecida como o primeiro patrimônio cultural e material do Rio Grande do Sul. Na produção da erva mate, utilizamos as folhas e os ramos da planta. Na preparação do chimarrão, é necessário uma cuia, Um recipiente tradicionalmente feito de porongo ou chifre de boi, uma bomba. um canudo metálico com um filtro em uma das pontas. Introduzimos a bomba dentro da cuia e logo em seguida a erva mate. Depois disso é feita a infusão dentro da cuia, colocando água entre 70 a 80 graus. Bom, agora nós vamos falar sobre o butiá, que é uma fruta de palmeiras nativas da América do Sul, que faz parte da paisagem e da cultura da região sul do Brasil. Também é conhecida como coquinho azedo na região do Cerrado. Ela é uma fruta pequena, mas tem uma polpa carnosa com caroço dentro, que se desenvolve em grandes cachos nas palmeiras. A sua cor ela pode variar entre amarelo, laranja e ocasionalmente vermelho quando maduro. Vale ressaltar que a polpa ela é fibrosa, o seu sabor é agridoce e podendo variar também de espécie para espécie. A colheita dela é feita ali mais ou menos do final da primavera para o começo do verão, então de novembro até abril, e tem seu pico em fevereiro. Em relação à nutrição, a fruta é rica em vitamina C, vitamina importantíssima para o funcionamento do nosso sistema imune. Além de possuir também vitamina A e E na sua composição. Nos micronutrientes eu destaco também os carotenoides, que são antioxidantes naturais, que fazem muito bem à saúde da pele, ou seja, uma fruta que é ótima para cuidar de skincare, cuidar da pele em geral. E a budiazeira em si possui valor ornamental, então ela é utilizada tanto como decoração, quanto as suas folhas, que são processadas em fibras. E é isso. Também é muito utilizada em licores, geleias e pode ser feita em suco também. Mas a maioria é comida crua mesmo. Olá, meu nome é Davi Almeida e vou apresentar sobre a cuca. A cuca, ou kuchen, é um bolo sovado à mão com um preparo junto com uma farofa feita com manteiga e açúcar. Esse bolo, ou a cuca mesmo, com o preparo vem uma cobertura de frutas como uva, morango, abacaxi, dependendo da pessoa pode variar, como até framboesa, amora. A cuca especificamente é servida como um café ou uma sobremesa, dependendo de como a pessoa
gostaria de servir, porque é um bolo bem suculento, um pouco calórico por causa da manteiga e do açúcar na parte da farofa e da massa do bolo mesmo, sendo uma massa de bolo bem concentrada. Já em si, a cuca foi trazida lá no final do século XIX pelos alemães, lá para a região sul do Brasil, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e popularizando especificamente no Rio Grande do Sul, passado de geração em geração em festas comemorativas, como Natal, Páscoa, e assim passando em várias gerações e trazendo um amor pela sobremesa, que é a cuca. Olá a todos, nós, Amanda e Ivan, chegamos ao alimento 5, o coração da mesa do sul, churrasco e carnes. Nossos pratos de destaque são o churrasco como prato principal, o charque e o arroz carreteiro. Eu vou falar sobre as informações nutricionais. Nossa análise nutricional se concentra na base da alimentação gaúcha, baseada em cortes bovinos. Vamos usar como uma referência 100 gramas para entender a potência desses alimentos. Em 100 gramas de um corte magro de churrasco, como a picanha ou a ponta de peito, podemos esperar cerca de 25 a 30 gramas de proteína de alto valor biológico, além de ser uma fonte robusta de ferro M, que historicamente ela era fundamental para a energia na lida do campo. Quando comparamos com o charque, a proporção de nutrientes muda. O processo de secagem concentra as proteínas, mas também o sódio. Em 100 gramas de charque dessalgado, a concentração de proteínas pode ser ainda maior, mas é crucial lembrar que o processo de salga aumenta drasticamente o sódio também do alimento. Por isso, a etapa de dessalgagem, antes de fazer o arroz carreteiro, não é só cultural, é uma necessidade nutricional. Sobre como é consumido, veremos a simplicidade do churrasco no espeto e a receita do carreteiro. Mas o verdadeiro sabor cultural, só quem explica é quem vive isso. Nosso foco principal é a história e o relato sociocultural. E para isso, gravamos com o meu pai, Rogério, que é gaúcho e nascido na pequena cidade de Rosário do Sul. Cresceu e viveu grande parte da sua vida no Rio Grande do Sul. Nossa pesquisa sobre o preparo, corte e a diferença regional nos leva inevitavelmente ao cerne da questão. O que realmente significa esse ato para o povo do Sul? Para aprofundar esse simbolismo, vamos ouvir a perspectiva do nosso entrevistado sobre a identidade e os rituais do churrasco. O churrasco é mais que uma refeição? O que ele representa para a identidade de um gaúcho? O churrasco ele representa muito para a identidade de um gaúcho. Ele vem de muitos anos na cultura do Rio Grande do Sul. Então, ele é muito mais que uma refeição, ele é uma tradição que se cultua hoje, ano a ano, dia a dia, e vem de gerações e gerações, todo mundo cultivando esse churrasco. O modo de preparo tradicional do churrasco gaúcho exige mais do que a técnica, exige tempo. O preparo, seja no espeto ou na tradicional costela de chão, é um ato lento. Falamos em horas, e é nesse tempo que a cultura se manifesta. O que significa essa longa espera para quem está acostumado com a comida rápida? O churrasco gaúcho ele tem o espeto, mas também a famosa costela de chão. Qual a diferença no preparo e principalmente o significado de fazer um churrasco que leva de 6 a 8 horas para ficar pronto? O churrasco do espeto, a costela do espeto, ela é típica da fronteira do Rio Grande do Sul, certo? Onde os gaúchos, as estâncias, eles fazem esse assado e ele é um assado que ele fica pronto rápido, ele não precisa de muito fogo. Já o costelão de chão, ele é mais apreciado mais no norte do estado do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina, aonde também tem a cultura do Rio Grande do Sul, porém ele é um assado que ele é mais assim para reunir amigos, para conversar sobre as pessoas olham aquele churrasco, aquele costelão, eles apreciam, conversam, fazem toda a parte de socialização em volta do assado do costelão.
E aqui está a ligação direta entre o modo de preparo e a nutrição. No churrasco gaúcho, onde a carne é assada com sal grosso, esse sal serve para selar a peça e reter a umidade e os nutrientes. Isso ajuda a manter as proteínas e as vitaminas do complexo B dentro do corte, resultando em uma carne mais suculenta e nutritiva, embora o consumo de sal na superfície seja inevitável. Mas o modo de preparo não é só físico, é um ritual que nos define. Nosso entrevistado explicou que a diferença do churrasco gaúcho está no ambiente e na tradição que exige. Isso é o que nos diferencia de um simples assado. Qual a diferença entre um churrasco gaúcho e um churrasco feito em outras regiões do Brasil? É o preparo, o corte, o ambiente, o que a tradição exige? O churrasco gaúcho, ele basicamente ele é feito por duas carnes, né? Que é a costela e a ponta de peito, alguma coisa de picanha, mas muito pouco. Hoje os outros estados, as outras culturas, eles trouxeram muito o churrasco americano pro Brasil, aonde tem aqueles pit stops, aonde entra o churrasco do contrafilé com os vários cortes diferentes, como o T-bone, todas as estiquerias. E o gaúcho ele ainda cultiva a tradição do quê? Do assado, que é basicamente a costela, a ponta de peito, a linguiça, a maionese, o pão d'água. Tudo isso entra dentro da cultura do churrasco gaúcho. O que você diria que não pode faltar no acompanhamento para um churrasco gaúcho? Que sem isso não seria um churrasco? O acompanhamento do churrasco gaúcho ele é basicamente o mogango, a batata doce, o pão d'água e a farinha de mandioca. Você poderia explicar pra gente o que seria o mogango? O mogango ele é uma abóbora caramelizada, que ela é caramelizada e ela fica bem docinha, sabe? Então, junto com a costela, ela harmoniza o salgado da costela com o doce da abóbora. Essa técnica toda não se resume só à carne, ela se transforma em um ritual social. É aí que a comida, de fato, cria laços fortes, especialmente na família. Entrando na resposta, na sua última resposta, você comentou sobre a socialização em torno do churrasco e em questão de estar junto com os amigos e a família. Quando a gente faz o churrasco, a carne ela é servida de forma contínua, né, direto do espeto. O que essa forma de compartilhar a comida sem pratos individuais diz sobre a cultura gaúcha de solidariedade e hospitalidade? Essa forma da servir no espeto, ela vem dos nossos ancestrais, dos nossos bisavôs, tataravôs, que antigamente eles saíam para fazer as tropeadas e fazer a tropeada com gado e levavam, o churrasco ele era levado embaixo dos arreios. Então, eles chegavam nos locais onde não tinham estrutura de churrasqueira e o fogo era chão. Então, eles achavam um pedaço de madeira, espetavam essa carne era assada. Como não tinha prato, não tinha talheres, não tinha nada, a carne era cortada na mão com faca e comida e saboreada ali mesmo. Então, é uma cultura que vem de muitos anos, desde os nossos ancestrais. E se cultiva isso, entendeu? A carne o espeto era repartido entre todos os peões que estavam ali para campear o gado naquele momento. Essa hospitalidade está enraizada nas memórias afetivas. Pensando nisso, o churrasco é uma máquina do tempo através dos sentidos. Qual é a maior lembrança de família que a carne na brasa ou o cheiro do churrasco te trazem? Ou qual é a tradição, lição sobre essa comida do sul, né, que você mais faz questão de passar para a geração da nossa família, para a nova geração, no caso? Isso aí o churrasco é uma lembrança muito boa do meu avô, né?
dos meus avós, na verdade. Porque meu avô, ele todo domingo, ele tinha uma tradição de todo domingo ele assar o churrasco dele. Então ele começava a lidar com essa carne 8 horas da manhã e 10 horas em ponto ele colocava os espetos na churrasqueira. Então eu ia para lá, para casa dos meus avós mais cedo para ajudar ele, para fazer esse assado para toda a família, né? Então isso é uma lembrança muito grata que eu tenho e uma lembrança que é um costume que eu trago comigo. Sempre que eu posso e tenho condições, a gente vai fazendo churrasco para a família, chamando os amigos. Isso aí é uma coisa que não tem preço. Falando em tradições passadas de geração para geração, antes do churrasco moderno dominar, tínhamos a necessidade da conservação da carne, que nos leva ao alimento fundamental da campanha, o charque. Você lembra de como o charque era feito antigamente? É só sal e sol? Essa forma de conservar a carne tem algum segredo, alguma regra que não pode ser esquecida? O charque antigamente, ele era usado pelos tropeiros, né, que tropeavam gado muito longe. Então era uma forma de comer uma carne de vários dias e que não estragavam. Então desde a estância se preparavam o consumo, né? Que era uma peça de carne onde era manteada, colocava sal e deixava ela desidratar no sol. Ela desidratando no sol, ela tinha um poder de conservação maior, aonde eles poderiam percorrer várias distâncias e consumindo o charque sem que a carne estragasse. E em questão da conservação mesmo da carne, questão de insetos, moscas, o que acontece para essa carne não estragar? Você conseguiria me dizer? A carne, quando ela é desidratada, ela é salgada, ela fica livre de todos os insetos, mosca, parasita, qualquer coisa. Então ela não estragava, ela não recebia varejeira, não tinha larva, então era uma carne extremamente saudável. Novamente relacionado ao modo de preparo e os fatores nutricionais, a regra de dessalga do charque é uma etapa obrigatória para reduzir o alto teor de sódio e tornar o prato apto ao consumo regular. Essa técnica de conservação era vital e o destino mais famoso desse charque transformado é, sem dúvida, o arroz de carreteiro. O processo de dessalga é longo e exige paciência. A culinária do Sul, portanto, usa suas técnicas para garantir o sabor e a segurança alimentar. Como você explicou pra gente, o charque ele precisa ser dessalgado por horas, né? Qual o sabor que essa carne, depois de tanto trabalho, ela traz pro carreteiro? É um sabor que não se consegue com nenhuma outra carne ou é possível fazer também com alguma outra carne ou modificar a receita? Não, o sabor do charque é um sabor único. O carreteiro de charque, ele tem o seu próprio sabor. Tem muitas regiões que imitam o carreteiro fazendo carne com arroz, sobra de churrasco com arroz, mas não é o carreteiro mesmo tradicional, né? Que é um sabor daquela carne, aquela carne salgada, e ela é dessalgada também para fazer o carreteiro. Então é outro tipo de sabor, o sabor é indescritível. O sabor é fundamental, mas o carreteiro também é uma ciência de proporções e texturas. A gente sai do sabor e entra na execução do prato. Para um gaúcho raiz, o que faz um arroz carreteiro ser perfeito? Ele tem alguma regra de ouro, assim como usar a gordura, ou a cor, o ponto do arroz? O que faz a diferença nesse arroz carreteiro? Não, o arroz carreteiro, ele foi feito com alho, cebola
charque e arroz. Não existe outro tipo de carreteiro que ultrapasse esses 4 ingredientes. Tem outras regiões que colocam milho, colocam tomate, isso não é arroz carreteiro. O típico arroz carreteiro raiz, ele tem 4 ingredientes: cebola, alho, charque e o arroz. O carreteiro é o ápice do charque, mas essa carne seca era uma necessidade diária, não só para pratos de festa ou ocasião especial. O charque, ele era a base do carreteiro, né, como você havia dito, mas ele era usado em outros pratos típicos da campanha gaúcha. Como as famílias de antigamente usavam o charque no dia a dia? Antigamente, o charque ele era a base da culinária gaúcha. Por quê? Porque não se tinha energia nas fazendas, não se tinha geladeira, não tinha como conservar carne fresca, então era o charque que era a base da carne, era tudo charqueada, né? Então assim, além do carreteiro, era charque com massa, charque assado, né? Então ele se tornava a carne do dia a dia das propriedades rurais. E assim chegamos ao fim do nosso mergulho profundo na cultura do fogo. Vimos que o churrasco gaúcho é um universo que se desdobra da precisão do sal grosso na brasa, passando pela solidez da hospitalidade na mesa até a resiliência histórica do charque no carreteiro. Agradecemos imensamente ao Rogério por compartilhar com tanta riqueza de detalhes como a carne molda a identidade e a mesa do Sul. O churrasco, de fato, é a narrativa viva do Rio Grande do Sul.